Levítico 24, versículo 1, está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho. Na tenda da congregação, estatuto perpétuo é para as vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas, perante o Senhor continuamente. As lâmpadas tinham que estar acesas. Para que as lâmpadas se mantivessem acesas continuamente, não poderia faltar azeite. Tendo azeite, teria fogo. Tendo azeite e fogo, teria luz. Diga assim comigo: eu tenho que ser lâmpada viva. Eu quero o azeite do Espírito Santo. Eu quero o fogo da presença dele. Você crê nisso? Você quer também? Crê que ele vai falar conosco? Coloque sua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que seja a Deus. Feche os seus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviado, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Deus havia dito a Moisés para fazer o tabernáculo. E Deus não só disse, Deus mostra, Deus traz a ele uma revelação, não é, uma visão de como deveria ser o tabernáculo pronto. E tudo que está no tabernáculo tem um propósito profético, não é? Deus dá uma visão a Moisés, e aí Deus descreve o tabernáculo de dentro para fora. Os capítulos 25 a 31 do livro do Êxodo é trazendo o tabernáculo. Desde da Arca da Aliança, no lugar que é o Santo dos Santos, até os móveis do lugar santo, até lá o pátio. Mas no lugar santo tinha algo que Deus manda fazer, que é um candelabro com 7 hastes, o castiçal. E nessas 7 hastes, 7 lâmpadas que deveriam ficar acesas continuamente, não poderia apagar. Muito bem. Lâmpada, ao longo da Escritura, não é? Nós vamos encontrar vários textos, mas lâmpada traz luz, lâmpada traz clareza. Você sabe que nos nossos dias nós temos luz elétrica, não é? No tempo bíblico não tinha, e essa luz elétrica, em termos de história da humanidade, é relativamente recente, pouco mais de 100 anos, não é? Então, nos últimos milênios não havia luz elétrica. Esse candelabro que falei há pouco estava dentro do tabernáculo, mas todas as pessoas nas suas tendas, nas suas casas, cada um tinha a sua lâmpada ou a sua candeia, que era um recipiente, não é? Onde se colocava o azeite ou o óleo e tinha um pavio, e o azeite ou o óleo servia de combustível. Você já viu um candeeiro? Alguém aqui do Nordeste, do interior, enfim. A lâmpada é o recipiente onde vai o azeite, que por sua vez tem que ter um pavio para pegar o fogo. Nós encontramos aqui ao longo da Escritura a lâmpada sendo comparada com algumas pessoas, não é? A primeira delas que eu quero trazer, obviamente, é o próprio Deus. Segundo o livro de Samuel, vá comigo no capítulo 22, no versículo 29, onde nós encontramos de maneira clara essa analogia. Davi, aqui inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, segundo Samuel 22, 29, porque tu, Senhor, és a minha candeia, a minha lâmpada, e o Senhor clareia as minhas trevas. Obviamente que a analogia aqui, né,
como o Senhor sendo a lâmpada literal ilumina do lado de fora, e o Senhor ilumina do lado de dentro. Não é por acaso que o Senhor Jesus declara que é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós encontramos, além dessa analogia comparando o Senhor com a lâmpada, nós encontramos, não é, a comparação com a própria palavra de Deus. Vá comigo no Salmo 119, agora no versículo 105, Salmo 119, no versículo 105 está escrito o seguinte, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma lâmpada literal, qual é o propósito dela? Iluminar. O propósito é esse. E onde a luz chega, as trevas se dissipam. Quando o Senhor chega em nossa vida, as trevas têm que sair, a luz chega. Não é? Quando a palavra de Deus chega, ela se torna luz para o nosso caminho, para que andemos iluminados nela. E esse caminho, ele precisa ser a cada dia mais claro, a cada dia mais branqueado. Provérbios 4, vá lá comigo, livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 18, está escrito assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha o versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Olha só, alguma vez você já deu uma canelada à noite no banheiro ou em beber água? Estava tudo escuro, você não quis acordar ninguém, e aí você deu lá uma canelada no móvel, num sofá, numa mesinha, sei lá. Quando está no escuro, não dá para ver as coisas. Só que note aqui a diferença. Aquele que anda iluminado pela palavra de Deus, ele vai ter sabedoria, ele vai ter prudência, ele vai ter discernimento, ele vai ter direção. A cada dia a vida vai clareando mais e mais. Já o ímpio está em escuro, o ímpio está na escuridão. São comportamentos diferentes. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Então, a palavra como lâmpada, ela ilumina o caminho da nossa vida. Ela ilumina as nossas ações. Ela guia, ela conduz o nosso comportamento. Mas além da analogia com lâmpada e o Senhor, além da analogia com lâmpada, não é, e a palavra, nós encontramos um texto que fala da lâmpada lá no tabernáculo, e eu quero trazer uma outra analogia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vá lá comigo, a partir do versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, em diante diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a... Somente até aqui. A lâmpada aqui, obviamente, está falando da lâmpada literal. Aqui falamos no início da mensagem, a lâmpada lá do tabernáculo. Só que aqui, a lâmpada literal tem um significado espiritual, não é por acaso, não é? Os olhos do Eli já estavam escuros, mas não apenas os olhos físicos. Ele já era velho, já era idoso, não é? Naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, por exemplo, para fazer óculos, lente, essa coisa toda. Então, ele já era idoso, os olhos já não tinham a mesma visão. Só que ele tem os olhos escurecidos não apenas fisicamente, mas ele tem também os olhos escurecidos espiritualmente. A palavra é rara, não é? Não é o que diz aqui? A palavra era de muita valia, não havia visão manifesta. Essa visão aqui não está falando de gente que enxerga com os olhos físicos, está falando de revelação, está falando de manifestação de Deus, de atuação divina. Por que não tinha? Porque não tinha quem buscasse. Diga para a pessoa que está até lá, se você buscar, Deus vai falar com você. Se você desejar e fizer de todo o coração, Deus se revela a você. Só que o Eli e a turma dele, os filhos dele, ninguém queria mais saber de Deus. Mas por que tem esse detalhe? Antes que a lâmpada, aqui no versículo 3, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aqui está falando da lâmpada literal. Mas o texto pega esse gancho para trazer uma analogia espiritual.
uma revelação qual? O próprio Deus não vai deixar a lâmpada dele apagar. Se o Eli já não era mais lâmpada, se o Eli já não tinha mais a luz do Senhor, Deus vai fazer de Samuel lâmpada para aquela geração. Deus vai falar com ele vai dar ouvidos, e Deus vai fazer de Samuel lâmpada viva. Diga para a pessoa que está do lado, Deus quer fazer de você também. Deus quer fazer de você lâmpada. Então Deus faz de Samuel lâmpada para a sua geração. Qual é o propósito da lâmpada? Iluminar. Quando você está andando num caminho, iluminar o caminho. O Samuel vai ser lâmpada naquela geração de trevas. Sacerdotes corruptos, infiéis, ladrões, roubadores, sem temor de Deus, Deus levanta Samuel com fidelidade. O povo se vê assolado pelos filisteus, Deus levanta Samuel para trazer o diagnóstico, qual? Se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor de todo o coração, lança fora os baalins, as imagens de escultura, busque a Deus, ore, jejue, ele vai ser lâmpada. O povo, quando ouve aquilo, depois você lê o capítulo 7, eles estão em Mispa. O povo, quando ouve aquilo, lança fora os baalins. O povo ora, o povo jejua. Receberam a luz, a direção, a lâmpada guiou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando o inimigo chega, ele clama, ele ora. Ele apresenta o cordeiro em sacrifício e Deus deu um grande livramento. Quem está entendendo, diga amém. Deus levanta Samuel como luz. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer te levantar como lâmpada nessa geração. Então, nos dias de Samuel, ele vai ser a lâmpada do Senhor. Ele vai ser lâmpada naqueles dias. Mas nós encontramos, embora não esteja escrito literalmente Samuel era uma lâmpada profética. Mas nós encontramos um texto escrito falando de uma outra pessoa que também era como uma lâmpada nos seus dias. Segundo Samuel, capítulo 21, no versículo de número 17. Abra aí comigo. Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Davi, e tempos depois, a mando do Senhor, ele vai ungir o primeiro rei de Israel, melhor dizendo, é Saul. O segundo rei de Israel será Davi. Muito bem. No texto que nós vamos ler, Davi aqui já não é mais um garoto. Aqui ele já não tem mais os 30 anos de quando assumiu o trono. O tempo já passou. Ele já não tem mais aquele vigor físico. Muito bem. Um dia eles saem à batalha, Davi e o exército, contra os filisteus. E do lado dos filisteus haviam gigantes. O Davi já estava cansado da batalha. Ele não tinha mais o mesmo vigor físico, né? E aí um gigante vem para querer matar Davi. E eu quero ler com você o versículo 17, que diz assim, encontrou? Segundo Samuel 21, 17. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues o que, minha gente? A lâmpada de Israel. Então o exército, os homens, viam em Davi a lâmpada, a luz. Ele era o recipiente que estava o azeite, o óleo do Espírito. Nele ardia o fogo do Espírito que guiava, que conduzia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Davi era a lâmpada de Israel nos seus dias. E Deus faz a ele promessa. Se nós lermos, por exemplo, 2 Reis 8:19, Deus vai prometer a ele que nos seus sucessores não iria faltar rei que fosse lâmpada em Israel. E nós encontramos, por exemplo, no tempo do rei Abias, o texto dizendo que ele era como uma lâmpada para Israel. Então compreenda, a analogia traz a palavra, melhor dizendo, traz Deus como lâmpada, traz a própria palavra como lâmpada e traz algumas pessoas como lâmpada. E eu quero ir no Novo Testamento agora. João capítulo 5. Obviamente que se Deus é a lâmpada, Jesus claramente também é, mas ele diz o seguinte, João capítulo 5, no versículo 35, falando de João Batista, o Senhor Jesus diz o seguinte, João 5, versículo de número 35, está escrito assim, Jesus falando de João Batista, ele era a candeia, a lâmpada, que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então, o Senhor deixa claro, João Batista é uma lâmpada. João Batista é uma candeia. Só que declare assim comigo, Deus quer
Levante a mão com fé e declare: Deus quer que eu seja uma lâmpada na minha geração. Como assim, pastor? A lâmpada é o recipiente onde se coloca azeite e onde o fogo pega para iluminar. E assim o Senhor quer te encher de azeite para o fogo pegar e você iluminar. Mateus capítulo 5, no versículo 14, o próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte. Mateus 5, versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, a lâmpada, e se coloca debaixo do alqueire, num lugar baixo, escondido, mas no velador, lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está. Como se vê então que a pessoa de fato é lâmpada? Pelas obras, pelas ações, pelas atitudes, pelo comportamento. É o que tem que nos distinguir do restante da humanidade. Vocês têm percebido que nos nossos dias, né, a maldade aumenta e aumenta numa escala terrível. A maldade, a violência, os assaltos, os roubos, o negócio aumenta cada vez mais. As más obras. Falei há pouco, né, da tragédia de segunda-feira. Quem chegou agora há pouco, não sei se você acompanhou os jornais, um garoto de 13 anos de idade, uma escola lá de São Paulo, já vinha tramando há algum tempo um plano maligno, né? Coloca lá uma máscara de caveira e entra numa escola com a faca, e o plano era matar os professores, as professoras, os colegas, e depois tirar a própria vida. O mal e sair, né? Deus tenha misericórdia desse rapaz, da família dele, morreu lá uma professora, uma senhora, outros ficaram feridos, mas as más obras estão aí, sim ou não? Aos montes. Mateus ainda, capítulo 6, o Senhor Jesus diz o seguinte, eu quero ler os versículos 22 e 23. Ele diz assim: a candeia do corpo, nós então temos que ser a lâmpada, não é? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Note que aqui ele não está falando apenas dos olhos físicos, ele está falando também dos olhos espirituais. Quem é que ilumina os nossos olhos espirituais? Quem quiser anotar Efésios 1,18, o Espírito Santo, o azeite, ele é o próprio azeite. É o azeite, é o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos espirituais, para andarmos por fé, não é? Como diz Paulo, 2 aos Coríntios 5,7, para andarmos por fé e não por aquilo que está diante dos olhos. Quando temos os olhos iluminados, quando temos azeite aqui dentro, fogo ardendo, pode vir a luta que vier, levanta a mão e declara: o Senhor é comigo. Pode vir angústia, pode vir problema, pode vir adversidade, eu sei em quem tenho crido, e sou certo, é poderoso, eu não estou só, eu não estou desamparado, Deus é fiel, Deus é comigo, a palavra traz promessa, ela vai se cumprir, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, está cheio, está na fé. Quem está entendendo? Tem azeite, tem presença de Deus, tem paz, em paz me deitarei e em paz dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quando tem azeite, o Espírito Santo testifica: levanta os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o Espírito Santo trabalha para iluminar os olhos do nosso entendimento. Ao passo que o inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalha para fazer o que, minha gente? Cegar. Cegar. Exatamente o que diz, eu quero ler com você, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 3 e 4, está escrito assim, segunda aos Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, tem gente por aí que está literalmente cego, espiritualmente falando. Minha gente, eu estava vendo uma notícia essa semana,
Nos Estados Unidos tem lá o templo satânico, e montaram lá algumas barracas e tudo mais na frente, e aos milhares, mas não era uma nem duas pessoas, aos milhares, um monte de gente, filas e filas, as pessoas indo lá ao sacerdócio do templo satânico, lá nos Estados Unidos, negando a Deus e recebendo o diabo, e recebendo a marca da cruz de cabeça para baixo. Mas não eram uma nem duas pessoas, aos milhares, aos montes. No nosso país já estamos vendo isso daí, manifestação para Satanás, né? Já estamos vendo as coisas acontecerem. Muita gente por aí está cego pelo diabo, adorando o diabo e tendo o diabo como Deus. Estava vendo uma outra notícia, né? Uma palestra, um homem falando a respeito da agenda global de gênero. O que é isso, pastor? Negócio de gênero. É homem que quer virar mulher, mulher quer virar homem. Agenda global. O camarada falando, não tem nada escondido. Vai no site da ONU, está escrito tudo lá. Os governos mundiais estão trabalhando com essa agenda. Qual? De divulgar, de propagar, de incentivar homem querer ser mulher e mulher homem. E assim por diante. Isso tem acontecido mundo afora. Aqui em São Paulo, particularmente lá no Hospital das Clínicas, esses dias atrás vi uma notícia, né, no jornal, na internet, falando a respeito de tratamento hormonal para crianças, eu não lembro bem se de 4 ou 5 anos de idade. Dê depois uma pesquisada, você vai ver isso. Nos meninos que querem ser menina, injeta hormônio feminino. Nas meninas que querem ser menino, tratamento com hormônio masculino. Isso já está acontecendo. As pessoas estão cegas, né? Só que o texto fala, e não é só quem está no mundo. Preste atenção, está cheio de cristão cego. Está cheio de cristão cego. Compreende? Em primeiro lugar, quando o azeite do Espírito está dentro de nós, nós somos lâmpada, e o fogo, através do azeite, vem, ilumina, em primeiro lugar, aqui dentro, e não do lado de fora. Primeiro dentro, depois fora. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 1. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já está dormindo, diga amém. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, no cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu argueiro. Ciscos, já tirou o cisquinho do olho alguma vez? É algo minúsculo. O que é a trave? A viga que sustenta o telhado. Está cheio de gente aí apontando a vida do outro, estando todo errado. Todo errado. Ô, irmão, quando a lâmpada do Espírito acende aqui dentro, mostra a sua vida. Mostra a minha vida para mim, para nos corrigirmos, para viver conforme a palavra. Está cheio de gente errado na vida com Deus, no casamento, no trabalho, faz tudo errado e acha que está certo. Não, irmão, deixa o Espírito Santo iluminar você. Está cheio de gente que quer ser lâmpada para os outros, não tem nem luz dentro de si, nas atitudes, no comportamento. Primeiro ilumina do lado de dentro e mostra, ó, isso aqui está no escuro, clareou, tem que mudar. Você lembra das dracmas perdidas? O que a mulher fez para achar a dracma? Pegou a candeia e acendeu. Ô, querido, o Senhor tem que ser a nossa lâmpada. Dentro de nós não pode ter treva nenhuma. Dentro de nós não pode ter más obras. Dentro de nós não pode ter condutas e comportamentos reprováveis à luz do Senhor e à luz da palavra dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando a luz chega, as trevas têm que sair, mas a luz tem que chegar primeiro aqui dentro. Ó. A luz tem que resplandecer aqui no nosso entendimento, para eu entender, peraí, isso aqui eu estou errado, eu tenho que me corrigir, isso aqui eu tenho que pedir perdão, isso aqui eu não posso mais falar, isso aqui eu não posso mais fazer, isso aqui eu tenho que me corrigir, eu tenho que ser luz. Ô, querido, Deus quer que nós sejamos lâmpada dentro de casa, no trabalho, em todo lugar. Ser lâmpada na igreja é fácil.
Abrir a boca e dar glória a Deus aqui dentro é fácil. Você tem que ser lâmpada na tua casa também. Você tem que ser lâmpada lá no teu trabalho também. Dentro da igreja é fácil dar glória a Deus, aleluia, pula, sapateia, fala em mistério. E em casa? E no trabalho? Tome cuidado. Temos que ser lâmpada em todo lugar. Uma pessoa que é lâmpada, tem o óleo e tem o fogo, a presença é agradável. As palavras são de bálsamo. As palavras são de fé, as palavras são de ânimo. Uma pessoa que é lâmpada, que é cheia do Espírito, não aponta o dedo e estende a mão. É intercessor e não acusador. Uma pessoa que é cheia do Espírito, da lâmpada, que é lâmpada de fato, que tem a luz do Senhor, que tem o azeite, que tem o fogo do Espírito Santo, ela não julga, ela não condena, mas ela ora, ela intercede, ela faz a diferença no ambiente. A presença é agradável, as obras são condizentes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer que você seja lâmpada, viu? Ele quer derramar azeite na tua vida, Ele quer o fogo ardendo e ardendo intensamente. Ele quer que sejamos lâmpada. O fogo não pode acabar. Volto lá em Levítico, quando começamos a mensagem, no capítulo 24. Note que Deus dá uma incumbência que é particular. Ele diz quem deve fazer o quê. Arão, note que no versículo 2... Uma pessoa que é lâmpada compreende a responsabilidade pessoal de não deixar o azeite acabar, muito menos o fogo apagar. No versículo 2, na parte final, o texto diz, para acender as lâmpadas continuamente. No versículo 3, Deus diz quem? O Arão. Porá em ordem perante o Senhor continuamente. No final do versículo 3, o texto diz, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. O versículo 4 diz, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Qual a incumbência do Arão? Continuamente estar reabastecendo de azeite. Continuamente. A ordem é clara. Se faltar azeite, o fogo vai apagar. A ordem foi dada a uma pessoa, quem? Arão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a ordem é para você, Arão. Ô, pastor, eu sou mulher. Não, mas você foi escolhido por Deus também. Você foi ou não foi? Arão é você. Arão somos nós. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Diga para a pessoa que está ao lado, você é lâmpada viva. Não pode faltar azeite, senão o fogo vai apagar. E Deus não quer o fogo apagando. Deus quer óleo e óleo abundante para que a lâmpada ilumine o tempo todo. Do mesmo jeito que as lâmpadas tinham que ser abastecidas. Note a repetição, continuamente. Você reparou isso? Perceba no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. Continuamente. Por quê? Para entender, não deixa faltar. Do mesmo jeito que o sacerdote tinha a incumbência, a responsabilidade de não deixar faltar azeite, diga para a pessoa que está ao teu lado, nós como lâmpadas, precisamos continuamente do azeite do Espírito Santo, porque com o azeite do Espírito Santo mantém o fogo aceso, Oh, querido, e Deus quer esse fogo aceso em nós. E está cheio de gente por aí que a reserva, não sei se você já dirige, você sabe que o carro ele tem um ponteiro, né? Tanque cheio, ele vai indo, chega num nível que ele aponta, acende uma luzinha da reserva. Tem crente que essa luz já acendeu faz tempo. Carro sem gasolina só vai no tranco. Ou ladeira abaixo, né? Ou no empurrão, ou ladeira abaixo. Tá cheio de gente que está assim, só vai no tranco. Só vem na igreja obrigado, porque, querido, quando tem azeite, quando tem reserva de azeite, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando tem azeite, Senhor, meu prazer é a tua presença, mais vale um dia na presença do Senhor do que em outro lugar. Quando tem azeite, ora e tem prazer. Quando tem azeite, medita na palavra. Quando tem azeite, o fogo arde aqui dentro e não vê a hora de buscar, e não vê a hora de estar na presença. Quando não tem azeite, não vou hoje não, Deus sabe. Outro dia eu vou. Outro dia eu faço, outro dia eu oro. Deixa para lá, Deus sabe todas as coisas. E aí vem as desculpas,
E aí o azeite vai acabando, o fogo vai minguando, aí vai se afastando, aí vai esmurecendo, aí já não tem mais aquela vida de oração que deveria ter, aí já não tem mais o mesmo nível de vigilância, aí já não tem o mesmo entendimento na questão de se santificar, aí já vai sendo complacente com o pecado, aí já vai, não, a palavra diz, mas não tem problema, a gente pode fazer o que quer, do jeito que quer. Tome cuidado, isso é perigoso. Isso só mostra que o nível de azeite, está da reserva para as últimas gotas. Isso é perigoso. Nós encontramos orientações claras. Não pode deixar acabar. Vá comigo. Mateus capítulo 25. Vá lá comigo. Mateus 25. O texto traz aqui o próprio Senhor Jesus. Ele falando a respeito do fim. Ele passa o capítulo 24 inteiro, explicando, falando e tal. E o que ele fala em Mateus 24 não vai acontecer, já está acontecendo. Já está. Guerras e rumores de guerras, falsos profetas, fome, peste, enfim. O que ele falou que iria acontecer já está acontecendo. Desastres naturais nem se fala, não. Nesses dias, então, aqui no nosso país, Baixada Santista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, terremoto lá na Turquia, em todas as partes, ele falou que seria, já está. Aí no capítulo 25, eu vou ler a partir do versículo 1, ele diz assim, ele traz 3 parábolas no capítulo 25. A primeira ele fala, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo. Preste atenção aqui. Virgem representa a igreja, não é 10, totalidade da igreja. Lembre-se que Jesus não fundou denominação, o Senhor fundou a igreja. E a igreja dele está espalhado pelas denominações, e aqui o 10 representa a totalidade da igreja dele que está espalhada. Muito bem, tomaram as suas lâmpadas. E aí o texto diz que elas saem ao encontro do noivo. Mas o texto diz mais. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram. Note que já falta entendimento aqui. Porque nesse tempo, até uma criança sabia que um recipiente, uma lâmpada, sem azeite, não vai ter fogo. Uma lâmpada sem azeite não serve para nada. Para nada. Mas muito bem. Ela sai sem levar. Mas as prudentes levam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Note a diferença do comportamento. Todas as 10 têm a mesma instrução, a mesma orientação. Qual? O noivo vai vir. O esposo virá. Só que tem um detalhe aqui. Não marcou hora. Não poderia ter marcado a hora. Não poderia ter dito. E não é por acaso isso. Vou lhe dar alguns exemplos. Quando Deus fala a Noé, o fim de toda a carne é chegado. Vou mandar um dilúvio e vou destruir tudo. Aí Deus diz para ele, prepara uma arca. Deus diz o comprimento, a largura, a altura. Deus não dá a data do dilúvio. Ele não poderia ter dito tal data, tal dia, tal hora. Ele não diz. Mas o Noé acreditou. Deus falou, Deus vai fazer. Ele prepara a arca, trabalhou muito, 100 anos, construindo a arca. Só que além de preparar a arca, o Noé pensa em alguns detalhes. Por exemplo, vai vir o dilúvio. Quanto tempo será que vai durar o dilúvio? Não sei. Eu vou precisar comer. O que ele fez então? Juntou comida. Deus fala para ele que iria enviar os animais. O que ele pensa também? Esse monte de animal vai também precisar comer. Tenho que juntar mais comida. Chega o dia, Deus manda ele, a família dele entrar, Deus envia os animais, Deus fecha a porta. Vem o dilúvio. Chove 40 dias e 40 noites. Mas o Noé não ficou na arca 40 dias e 40 noites. Ele ficou 11 meses. Se ele não fosse um homem prudente que se preparou, como ele iria comer? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vou lhe dar um outro exemplo. O Senhor Jesus morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, passa 40 dias dando muitas infalíveis provas
da sua ressurreição, ao 40º dia. Ele está no Monte das Oliveiras. Em torno de 500 pessoas, uma multidão de 500 pessoas, ouvem ele dizer: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não era mais fácil dizer, daqui 10 dias, 9 da manhã, sabe o cenáculo onde eu celebrei a ceia? Se você não souber, pergunta para um desses 12 aqui, desses 11, esses 11 estavam comigo. É o cenáculo do João Marcos, tá? Vai lá, daqui 10 dias, 9 da manhã, o Espírito Santo vai vir lá. Espera lá. Não era mais fácil? Mas ele disse isso. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Muito bem. Dos 500, a maioria, foi embora. 10 dias depois, às 9 da manhã, no cenáculo, quando o Espírito Santo vem, tinha quase 120. Mas todos aqueles foram cheios do Espírito Santo. Porque entenderam que Noé entendeu. Deus falou, Deus vai fazer. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas a minha parte é me preparar. A preparação do Noé foi construindo a arca, foi reunindo comida, a preparação deles foi orando, foi perseverando, mas do jeito que Deus falou, o Senhor fez. E assim acredite, o noivo logo virá, logo o Senhor virá o grito, o noivo está chegando. 5 tinham levado azeite, as outras 5 não. Todas cochilaram. Ouviu-se o grito. O noivo está chegando. Aí o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. Estou em Mateus 25, 7. E prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. 5 tinham certeza o noivo vai vir. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu sei que ele vai vir. Eu vou ter uma reserva de óleo. Eu vou ter uma reserva aqui para não deixar o fogo apagar. E aí o texto diz, no versículo 10, e tendo as loucas ido comprá-lo, chegou o esposo. Se você tiver uma caneta, grife aí. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando as outras chegaram e bateram na porta, o noivo deixou entrar? O que diz o versículo 12? Em verdade vos digo que não os conheço. Então o tempo de ter azeite é hoje. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer que você seja lâmpada viva, Deus quer que você tenha azeite abundante, Deus quer um fogo ardendo no seu interior. Ô irmão, uma pessoa cheia do azeite, que é lâmpada viva, cheia do fogo, a diferença é notória. Você consegue olhar para você e perceber a diferença? Que é fácil olhar para a vida dos outros, não? Difícil olhar para si mesmo. Você consegue olhar para você e ver isso na sua vida? Pastor, em tais momentos o azeite transbordava, pastor. Tais e tais momentos orava, jejuava, buscava, perseverava. Tais e tais momentos, pastor, ali faltou azeite mesmo. Ali foi carne pura, pastor. Ali era na reserva da reserva. E se não tem uma gotinha ali, eu tinha desviado e o negócio estava feio. Pois é. O tempo de se encher de azeite é hoje, é agora. No versículo 13, a palavra diz, o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora. E o que é que nós devemos fazer? Nos preparar. Preparar como? Azeite abundante, fogo ardendo. E tendo muito azeite e muito fogo, as boas obras serão notórias. Nas palavras, no comportamento, nas atitudes. Tem gente que pensa que esse azeite aqui é só falar em mistério. Falar em mistério é importantíssimo. Lógico que é, edificação pessoal é importante, mas não é só dentro da igreja, dentro de 4 paredes, não é só no templo, não é só o azeite para falar em mistério, não, novas línguas, é azeite para ter dentro de casa, para iluminar o marido, iluminar a esposa, iluminar o filho, no trabalho iluminar, onde passar, ser luz que vai conduzir, que vai dar direção, é ser como Samuel, que é luz profética para a geração, é ser como Davi, que é lâmpada com autoridade, é ser como João Batista, que iluminava quem estava à sua volta. E assim o Senhor quer fazer de mim e de você, lâmpada viva, cheio do azeite da presença dele, se preparando. Sabe por quê? Que quando ele vier,
Quem estiver preparado, ele levará para estar com ele. Para terminar, Apocalipse 21, no versículo 23, João tem a revelação da cidade santa, da Nova Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte, Apocalipse 21, versículo 23, João tendo a revelação da cidade santa, ele diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vai valer a pena se preparar. Vai valer a pena ter azeite extra. Vai valer a pena manter o fogo ardendo, porque chegará o dia que nós estaremos aqui na Jerusalém celestial e vamos contemplar a luz do Senhor iluminando a eternidade inteira. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Quem é lâmpada e está cheio de azeite de fogo é notório. Agora, quem está vazio também é notório. As atitudes, as palavras, o comportamento denuncia. Não estou aqui para apontar nem acusar ninguém, mas eu sei de uma coisa. Quando o azeite é abundante, o fogo pega, primeiro eu vejo em mim mesmo o que precisa ser iluminado. Eu vejo em mim mesmo o que precisa ser tirado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado. Eu dou a devida importância à presença dele. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. É tempo de se preparar, é tempo de ter azeite em abundância. Por mais que oremos, e imponhamos as mãos e deleguemos essa unção, esse azeite, diga para a pessoa que está até lá, você não pode deixar ele apagar. Você não pode deixar o azeite acabar. Você não pode deixar o fogo apagar. O diabo não está para brincadeira. Tem cristão brincando de ser cristão, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Tem gente que não está dando a devida importância. Tem gente que não tem tido a devida responsabilidade em manter a luz, em manter o azeite, em manter o fogo aceso. E Deus quer azeite abundante aqui dentro. Não é só para falar novas línguas, não é somente para estar no culto, é na vida, é no comportamento, é nas ações.